Se você já assistiu algum vídeo na internet a respeito de fundo imobiliário, provavelmente já ouviu algo do tipo: olha o dividend yield, olha o PVP, e aí pronto, tá analisado o fundo imobiliário. E aí você consegue decidir se é o momento de comprar ou não o fundo imobiliário. Sendo bem direto, para mim, esses indicadores não servem, isso não é análise, é só um atalho. O dividend yield pode ser a cota do fundo imobiliário simplesmente derretendo, e o PVP baixo pode ser algum problema estrutural no fundo que o mercado está precificando e sendo descontado por bons motivos, ainda mais pelo PVP. De um lado a gente tem o preço, né, do fundo imobiliário no momento atual, e o valor patrimonial, que é o VP, que é uma informação lá de 12 meses atrás, né, do laudo técnico do fundo imobiliário. Da mesma forma, o dividend yield, ele se baseia no preço atual da cota e o último dividendo pago. Então, são duas fórmulas ali que utilizam números temporais diferentes, então não ajuda muito a definir com clareza se é um bom fundo ou se é o momento de comprar aquele fundo, né? E aí hoje eu vou te mostrar os critérios que eu utilizo e que os influencers não costumam falar porque dá mais trabalho para explicar, principalmente para quem está começando, mas que eu acredito que são os critérios que realmente protegem o seu dinheiro no longo prazo. Por que que dividend yield e o PVP não bastam? Aí rapidinho só para situar. Como eu já falei no início do vídeo, dividend yield alto sem o contexto pode significar que a cota do fundo caiu e o yield desse fundo imobiliário simplesmente inflou matematicamente, não que o fundo está saudável. E aí PVP baixo, né, pode ser o mercado precificando algum risco aí que tá para estourar e vir a público, aí seja por portfólio ruim ou algum problema da gestão mesmo. E aí esses dois números são um ponto de partida de qualquer fundo imobiliário na tela aí do seu home broker, né, da corretora. É o que muitos influencers acabam usando para definir se é um bom fundo, se está no momento de comprar, se não tá, né? Mas para mim a decisão de verdade vem de outro lugar, que é a estrutura do fundo imobiliário. Então acompanha esse vídeo aqui comigo até o final. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém que você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Vai me dar uma super força aí para continuar fazendo os vídeos para vocês, beleza? Então vamos ao critério número 1, predomínio de tijolo. Então no vídeo anterior eu falei um pouco sobre as classes de fundo imobiliário, e aí quando eu vou escolher fundos imobiliários para colocar na minha carteira, eu priorizo fundos de tijolo, ou seja, fundos imobiliários que possuem imóveis reais, né? Imóveis físicos. E aí qual que é o critério? Tem que ter pelo menos 50% aí do fundo tem que ser composto por imóveis físicos. Por que isso? Porque quem investe em fundo imobiliário, ele busca mais ter uma renda passiva. E o fundo de tijolo, ele tem essa característica de ser um fundo para renda, né? E aí o fundo de tijolo, ele representa um ativo real além disso, com um valor intrínseco mais tangível, né? Que vai gerar a renda de aluguel vinculada aí à economia real. Não que o fundo de papel não seja parte da economia real, mas é mais palpável, vamos dizer assim, né? O fundo de tijolo. O fundo de papel, ele depende de crédito, então eles podem sofrer calotes dos devedores, o que impacta diretamente aí, pode impactar da noite para o dia o seu investimento. E aí, de novo, isso não torna eles ruins, mas para quem está começando e dentro dos meus critérios, eu quero uma base de ativos físicos com fundos que combinam, né, ativos físicos com fundos de papel apenas de forma complementar. Além disso, o fundo de papel, para quem está começando, parece ótimo por conta dos dividendos mensais ali, que costuma ficar um pouco acima da distribuição dos fundos de tijolo. Mas esse é o caminho errado a se seguir, né? Investir simplesmente porque ele paga mais dividendos não é um melhor critério. Pelo menos no início, né? Depois que você já entendeu o mercado e consegue avaliar melhor, aí fica por conta e risco, né? Mas para quem está começando, é melhor se basear mais por ativos físicos, né, do que papel. Critério número 2, histórico mínimo na bolsa. Fundo, para mim, tem que ter no mínimo 1 ano de listagem na bolsa. Então, se ele for listado hoje, só lá em junho de 2027 eu vou analisar ele para decidir se eu vou colocar na carteira ou não. Isso parece básico, mas para mim é um filtro bem importante. Ele elimina fundos recém-lançados, sem histórico de distribuição, sem
sem relatório gerencial consolidado e sem comportamento observável aí dentro de um ciclo de um ano, né, da bolsa, do mercado. E aí tudo isso forma o histórico do fundo que, se você estiver comprando, você vai estar comprando somente uma promessa e não comprando algo baseado em dados, né? Critério de número 3, fundos imobiliários com diversificação multi. E aí esse para mim é um critério que mais separa um fundo imobiliário, né, um FII resiliente de um FII que não é tão bom aí pro cotista no longo prazo. O que que significa multi? Eu quero um fundo imobiliário que tenha múltiplos inquilinos, ele seja multi-imóveis, né, tenha mais de um imóvel aí espalhado pelo Brasil, seja multi-região, então que esteja em vários outros estados. E quando possível, ele seja também multi-segmento, né, que ele tenha alocações de imóveis não só em galpões logísticos ou só em lajes corporativas. Um fundo imobiliário com um único inquilino ou um único imóvel concentra todo o risco de vacância. Vacância, para quem não sabe, é a ocupação do imóvel. Então, quando está com uma vacância alta aí, significa que ele está com muitos imóveis para serem locados, né? Então, voltando, quando se tem um único inquilino ou um único imóvel, o risco de vacância fica muito alto. Então, se o inquilino sai, o fundo imobiliário acaba levando muitas vezes vários meses até achar um novo inquilino, e aí você deixa de receber os seus rendimentos mensais, né? Sem falar no risco de calote, às vezes o inquilino até não sai, mas acaba não pagando, e aí isso compromete bastante aí a rentabilidade mensal dos rendimentos, né? Não a rentabilidade em si. Se bem que rentabilidade também, né? Que acaba agregando o risco ali. Um fundo imobiliário já que é pulverizado em dezenas de clientes, dezenas de inquilinos, com vários imóveis espalhados em várias localidades, absorve melhor um problema pontual sem comprometer o rendimento aí mensal do fundo, né? Ao menos não de forma significativa. Então, de diversificação aqui é uma proteção estrutural não só da sua carteira, do seu dinheiro, como também do próprio fundo imobiliário, né? Critério de número 4, gestão ativa. Eu prefiro fundos imobiliários com gestão ativa. Então, a gente tem fundos imobiliários de gestão passiva, onde ele tem aqueles imóveis, tem um contrato, vamos dizer assim, onde o gestor vai atuar daquela forma e é aquilo e era isso. Agora, os fundos imobiliários de gestão ativa, os gestores, eles compram, eles vendem, eles podem reciclar o portfólio, renegociam contratos, buscam ativamente melhorar a qualidade dos imóveis e a taxa de ocupação, né? Já nos fundos passivos, isso não acontece na sua maioria, né? E aí uma gestão ativa que é de qualidade é o que permite o fundo se adaptar aos ciclos de mercado, ao invés de apenas passar por ele, né? E aí acabar sofrendo as consequências do ciclo. Então, o que seria uma gestão de qualidade? Com esses critérios que eu tô passando aqui, e vou passar até o final do vídeo, já demonstra, né? Se passar nesse filtro, o fundo imobiliário já demonstra que tem uma gestão de qualidade. Critério de número 5, consistência dos rendimentos e prazo dos contratos. Eu costumo olhar o histórico de distribuição dos rendimentos, então ele tem que ser constante e crescente, ou pelo menos ser um rendimento constante. É claro que se o fundo imobiliário adquirir novos imóveis e alocar para outros inquilinos, naturalmente o fundo vai distribuir esse excedente novo, né, de aluguel, principalmente porque a lei obriga ele a distribuir, se eu não me engano, 90% do resultado ou 95%. Eu vou procurar rapidinho aqui e na edição eu coloco qual que é a regra certinha ali de distribuição para vocês. Então, um fundo que não tem uma estabilidade aí na distribuição dos rendimentos sinaliza para mim um fundo que está passando, né, por algum problema ou tem alguma questão aí na estrutura, seja da gestão ou do portfólio. Então, eu prefiro, dentre as dezenas de opções, eu prefiro deixar os fundos imobiliários com rendimento não estáveis fora da carteira, pelo menos até que mostre melhoras, né? Gosto de olhar o prazo médio dos contratos também. Essa informação geralmente está nos relatórios gerenciais, é bem de fácil acesso. Baixa ali o relatório mensal do fundo dos últimos trimestres
e aí lá vai ter informação e você já consegue ter uma ideia de como que é os prazos desse fundo imobiliário. Por que isso? Porque isso traz mais previsibilidade também e mais segurança. Então, se ele tem contratos que são de muito curto prazo, isso gera um pouco mais de estresse para manter esses contratos e potencialmente você pode perder o rendimento por não ter a renovação dos contratos com os inquilinos. E aí, nesse sentido, fundos imobiliários de lajes corporativas ou de galpões logísticos, ou até mesmo shoppings, como possuem inquilinos pessoas jurídicas, os contratos costumam ser contratos de prazo mais longo que garante um pouco mais de previsibilidade, né? E aí isso reduz o risco da renegociação, já que contratos mais longos eles costumam ter um pouco mais de multa, né? Caso passe um ano e o inquilino já queira sair, ele vai ter que pagar uma multa grande. E aí, em contrapartida, também já reduz o risco de vacância, né? De ficar desocupado. Então, contratos curtos é igual a incerteza e contratos longos é igual a colchão de segurança para o cotista, ou seja, nós. E aí, um adendo aqui breve com relação aos fundos imobiliários de shopping. Esse tipo de fundo imobiliário, por natureza, tende a ter uma receita sensível à sazonalidade. Então, por exemplo, no inverno as pessoas não costumam ir tanto ao shopping quanto no verão. Então, isso acaba impactando aí o resultado do fundo. E aí isso não desqualifica o fundo imobiliário por conta dessa natureza da operação. Mas dentro dos fundos imobiliários de shopping, eu priorizo os FIIs que possuem participação majoritária nos shoppings em que eles têm essa participação. Ter uma participação minoritária não é um problema, mas na maioria ali do que está dentro do portfólio do fundo, ele precisa ter uma participação majoritária, porque assim o gestor ele consegue tomar medidas aí para melhorar a qualidade, reduzir o impacto da sazonalidade do modelo de negócio, e aí ter uma participação minoritária dificulta isso. Não que seja um problema ter a minoritária, como eu falei, a ideia é que eles tenham posições majoritárias, né, no todo. Uma posição minoritária pode ser interessante ali e benéfica para diversificação mesmo, mas reforço, né, o mais importante é ter posições majoritárias. Agora, critério de número 6, alavancagem controlada. Esse é um ponto que pouca gente comenta. Eu evito fundos imobiliários com alavancagem acima de 30% do patrimônio. Então, no Brasil, os fundos imobiliários não podem legalmente contrair dívidas, mas existe uma forma legal deles se alavancarem, né, de contrair dívidas através de CRIs. A ideia, quando eles fazem isso, é para acelerar a expansão, e aí, em teoria, isso potencializa o retorno para o cotista, só que na prática isso acaba comprometendo a geração de valor no longo prazo, porque o fundo acaba ficando a variação de juros do mercado, ele precisa direcionar parte da receita que anteriormente iria para o seu bolso no final do mês para pagar essa dívida antes de distribuir aos cotistas, né? E aí imagina um cenário de estresse onde a vacância está alta, os juros na economia está subindo, então a dívida acaba virando um problema estrutural e não só um detalhezinho de rodapé ali no final do relatório gerencial, né? Então a minha preferência ela é muito clara. Um fundo que quer crescer o portfólio tem que fazer isso via emissão de novas cotas. Embora isso vá diluir os cotistas, fica mais transparente, mas contração de dívida através desses instrumentos de CRIs ou qualquer outro acaba comprometendo a distribuição futura dos resultados ao cotista, né? Fundo imobiliário com pouca ou nenhuma alavancagem, que cresce emitindo cotas e aí encontra bons ativos para comprar, tende a ser mais sólido e previsível no longo prazo do que um fundo ali com esteroides, né, com alavancagem, seja porque no momento a dívida seria barata, porque os juros estavam baixos. A gente vive no Brasil, então da noite para o dia pode se tornar um problema grande. Então, assim, resumindo, para fundos imobiliários predominantemente de tijolo, histórico mínimo de 1 ano, diversificação de multi-inquilino, multimóvel, multi-região, gestão ativa, rendimento consistente, contratos longos e alavancagem controlada. E aí, alavancagem no máximo aí 30%, né? Pelo menos é o que eu me baseio. Dividend yield e PVP entra só depois, como algo complementar, né, e não como um ponto de partida, como muitos acabam induzindo ou ensinando aí atualmente. Então, FIIs que acabam passando nesses 6 critérios, pelo menos no período em que eu investi neles, eles demonstraram, e eu acredito que esses critérios ainda valem a pena ser seguido. Eu devo voltar a investir nos próximos meses em fundo imobiliário, então esses critérios eles
os fundos que passam, né, os FIIs que passam por esses critérios, tendem a ser fundos imobiliários que vão gerar mais valor para mim ou para os cotistas de forma geral, com menos sustos pelo caminho, mais previsibilidade e a geração de valor, que é a mais importante ao longo do caminho. Fechou? Por esse vídeo era isso, espero que tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, inscreve-se no canal, deixa o like, compartilha com alguém que você acha que possa se interessar pelo assunto. Se você já é inscrito, deixa o like, compartilha. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!